Descubra a incrível revolução dos musicais na história do crime. Revelações surpreendentes. Era uma noite de ensaio. O céu escuro de Santa Cruz parecia refletir a agitação no coração de Lucas. O jovem ator de 22 anos, com o olhar brilhante de quem carrega sonhos, respirava fundo antes de adentrar o palco improvisado da sua comunidade. Ele sabia que aquela poderia ser a oportunidade da vida dele, um passo em direção ao seu maior desejo: contar as histórias da sua gente, os feitos e os tropeços. A energia no ar pulsava como uma sinfonia intensa, entremeada com risos nervosos e o cheiro do tecido dos figurinos, uma mistura de esperança e ansiedade. "Lucas, vem cá!" gritou Fernanda, sua colega de teatro. "Olha esse texto que escrevi para a cena da vida do João." O riso dela tinha uma cor de alegria, mas atrás daquela animação havia uma certa preocupação. João, o ex-presidiário e vizinho que extraava preconceitos, havia confidenciado a Lucas suas lutas e traumas. E Lucas sentia que o peso daquela história precisava ser contado, não só pela busca do protagonismo no teatro, mas por um desejo sincero de amplificar a voz de quem era frequentemente silenciado. Mas a vida tinha outras dívidas a cobrar. Dona Maria, a mãe de Lucas, que se desdobrava em 2 empregos para sustentar a casa, chegará em casa com um rosto cansado e olhos pingados de lágrimas. "Lucas, meu filho, se não começar a pensar em arrumar um emprego de verdade, o que vai ser da gente?" Disseram aquelas palavras com um peso que quase rasgou o coração dele. A pressão se instalava, colidindo com o desejo de seguir sua paixão. Como seguir o caminho dos palcos sem desapontar a mulher que trabalhou tanto por ele? "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto as palavras percorriam seu coração, um estalo ressoou na comunidade quando um crime chocante estourou nas redes sociais, revelando um vizinho respeitável envolvido em esquemas duvidosos. A balança da moralidade parecia pender para o lado oposto, e a verdade estava ali à vista como uma ferida aberta. Lucas sentia o dilema borbulhar dentro dele. Era preciso falar, expor a hipocrisia que permeava as ruas que conhecia, mas seriam seus vizinhos e principalmente sua mãe capazes de suportar a verdade? Diante dessa tempestade emocional, Lucas se viu preso entre a necessidade de justiça e o amor pela sua mãe. A apresentação se aproximava e a pressão aumentava. Assim, na grande noite, com os olhares da comunidade fixos em si, ele segurou o microfone. O coração pulsava acelerado, e o peso da responsabilidade se tornou quase insuportável. Vale a pena buscar a verdade se isso pode destruir quem amamos? Foi a pergunta que ecoou em sua mente, e a resposta seria sua escolha na virada daquela história que poderia mudar toda a sua comunidade. O palco estava iluminado, e os rostos da plateia estavam ansiosos. Lucas sentiu seu coração acelerar ainda mais. As vozes de sua comunidade, misturadas com a expectativa e a tensão, ecoavam em sua mente. Ele olhou para Fernanda na primeira fila, que lhe deu um sorriso encorajador. Aquela pequena expressão era tudo o que ele precisava para encontrar a coragem que buscava. O primeiro ato começou. As músicas saltaram ao ar, vibrantes e cheias de emoção, mas a letra, que deveria contar a história do sonho e da luta, parecia esfarelar em suas mãos. Quanto mais cantava, mais se lembrava de João e da realidade dura por trás de seu rosto marcado pelo tempo. As imagens de seu vizinho sufocado pelas garras da sociedade, lutando para ser aceito novamente, invadiram sua mente. A necessidade de contar a verdade crescia dentro dele como um grito sufocado. No dia seguinte, a cena da peça repercutiu pela comunidade. Conversava-se sobre a apresentação com as vozes cheias de admiração, mas também havia murmúrios, sussurros de desconforto. Como ele pode falar sobre isso? Será que ele não pensou na mãe? As palavras ressoavam como ecos longínquos. Lucas sentia seu peito apertar, e uma nova ansiedade o consumiu. Ele decidiu que precisava conversar com João. Psicologicamente exausto, procurou o ex-presidiário no barraco onde vivia. Ao abrir a porta, Lucas se deparou com um olhar que misturava dor e resistência. "Lucas, você sabe o que as pessoas falam, né?" perguntou João, sua voz embargada. "Eu sei, mas precisamos expor a verdade, João. Sua história merece ser ouvida. O que aconteceu não define quem você é. Você acha? Acho que só vão me ver como um criminoso.
A mudança é difícil, muito difícil. João desviou o olhar, perdido em pensamentos sombrios. A dúvida dele balançava na cabeça de Lucas como um tambor, cada batida ecoando sua própria insegurança. Então, Lucas tomou coragem. Se você não contar sua parte da história, quem vai? Se continuar calado, nunca vai quebrar essas correntes, e nossa comunidade vai continuar vivendo na escuridão. João hesitou, mas o brilho nos olhos de Lucas fez a dúvida diminuir. Ali, na simplicidade daquele barraco, ele viu um amigo genuíno. O peso da solidão começava a dissipar. A conversa se estendeu até a noite, e Lucas sentiu que cada palavra de João aumentava seu desejo de se expressar através da arte. Naquela mesma noite, sem saber o que viria a seguir, decidiu que o próximo ensaio seria diferente. Ele não poderia apenas cantar músicas alegres, era a hora de confrontar as verdades dolorosas da comunidade. Nós vamos falar sobre os nossos medos, nossas esperanças e sim, nossas verdades mais difíceis, ele disse a Fernanda, que concordou com avidez. Enquanto isso, a comunidade continuava em alvoroço sobre João e o crime. Os olhares e comentários apenas confirmavam a necessidade de mudança. Na verdade, a mudança já estava em marcha, e Lucas estava prestes a dar um passo ousado que poderia alterar o curso de sua vida e de sua comunidade. Na véspera do ensaio, quando a lua iluminava a noite, um recado anônimo chegou até ele, ameaçando expor segredos que poderiam arruinar tudo. Se você não parar de falar, vai se arrepender. Ele olhou para a mensagem e sentiu o frio na barriga. A batalha estava apenas começando, mas agora, ele tinha um motivo a mais para lutar. Como Lucas lidaria com essa nova ameaça? Estaria ele preparado para enfrentar o que estava por vir? A resposta, ele sabia, poderia definir não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. A cidade estava envolta em um silêncio inquieto naquela manhã. O sol brilhava, mas Lucas sentia uma sombra pairar sobre seu espírito. A mensagem anônima queimava em sua mente, e ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Resolveria tudo, mas como? Ele tinha apenas um dia para se preparar para o ensaio que prometia confrontar verdades escondidas. Ele reuniu os integrantes do grupo na pequena sala de teatro. O ar estava carregado de expectativa, mas, ao mesmo tempo, havia receios visíveis nos rostos dos amigos. Galera, precisamos ser honestos, começou Lucas, a voz tremendo ligeiramente. Hoje vai ser diferente. Vamos abrir nossos corações e falar sobre tudo o que sentimos. Fernanda, sempre a voz da razão, perguntou. E se alguém se ofender? E se as coisas saírem do controle? Lucas olhou nos olhos dela e sentiu um misto de dor e determinação. Precisamos fazer isso. As pessoas na comunidade precisam ouvir nossa verdade. E João? Ele merece uma chance. A sala estava quieta, e o peso das palavras de Lucas caiu como uma bomba. Os olhares se encontraram, e o nervosismo se transformou em um tipo de coragem silenciosa. Quando o ensaio começou, cada um estava ciente do peso da responsabilidade sobre os ombros. Era tempo de agir. Músicas que antes falavam de alegria agora ganhavam novas letras, letras que falavam sobre dor, solidão e a luta interna que cada um carregava. Lucas liderou com intensidade, sua voz ganhando firmeza à medida que canalizava todos os medos e ansiedades que o cercavam. À medida que o grupo se envolvia nas canções e nas histórias que emergiam de seus corações, as memórias de João também vinham à tona, arrastando sentimentos de abandono e preconceito. É incrível como todos nós encontramos caminhos semelhantes, não é? Disse um dos integrantes, enquanto se ajustava a um imenso fardo emocional. As vozes se uniram em um poderoso coro, e as palavras que antes eram apenas sussurros se transformaram em gritos de resistência. Os olhos de Lucas brilharam enquanto ele via seus amigos se entregarem à arte, revelando suas vulnerabilidades com um fervor incontrolável. No entanto, bem no meio do ensaio, o som de um celular vibrando cortou a energia. Era uma mensagem de alguém de fora, mas que seguia a mesma linha da ameaça. Cuidado com o que você revela. A verdade pode ser perigosa. O clima mudou instantaneamente. Olhares de preocupação trocavam-se entre os integrantes, e uma tensão palpável tomou conta do ambiente. Isso não vai nos parar, Lucas disse rapidamente, reunindo toda a sua força. Estamos aqui para mudar essa história. A comunidade precisa ouvir o que temos a dizer. Fernanda, que estava firme ao seu lado, sussurrou. Lucas, você tem certeza de que está pronto para as consequências? Estar exposto pode ser arriscado. Ele hesitou, mas a determinação que sentia era mais forte que o medo. Sim, estamos prontos. É hora de trazermos a mudança. Ao final do ensaio, mesmo com o coração batendo forte e a incerteza da próxima etapa, uma coisa estava clara: a coragem estava brotando como flores em meio ao concreto.
João precisava ser ouvido, assim como todos os outros que se sentiam invisíveis em sua própria vida. Enquanto se despedia do grupo, Lucas sabia que o próximo passo exigiria não apenas força, mas um enfrentamento que poderia mudar tudo. Como aquela mensagem o tinha feito perceber, a verdade nunca vem sem uma luta, e só havia uma maneira de saber: avançar ou recuar. Qual seria sua decisão? Enquanto se afastava do palco, uma nova mensagem apareceu em seu celular, dessa vez de João. Estou pronto. Vamos falar. A adrenalina subiu, e Lucas entendeu que a revolução já havia começado, mas ele ainda não sabia até onde o caminho levaria. Lucas estava em um turbilhão de emoções. O coração pulsava com força, um misto de ansiedade e esperança. Ele olhou para a tela do celular, encarando a frase de João que parecia ressoar como um tambor em seu peito. Estou pronto. Vamos falar. O que isso realmente significava? O que João tinha para compartilhar que pudesse mudar tudo? No dia seguinte, a cidade ainda acordava sob um céu azul, mas Lucas sentia que o sol não iluminava sua alma da mesma forma. A determinação de coragem ontem se misturava com a sombra da dúvida. Ele se lembrou de tudo que havia comentado com o grupo no ensaio. Para eles, revelar suas verdades era um ato de libertação, mas e quanto a João? O que o amigo estava prestes a contar poderia ser um divisor de águas. Será que todos estariam prontos para ouvir? Ao chegar ao ponto de encontro que haviam combinado no parque onde tanto tinham se divertido juntos, Lucas sentiu um frio na barriga. Ele sabia que a conversa não seria fácil. Pegou uma respiração profunda, buscando centrar seus pensamentos. Não podemos recuar agora, ele murmurou para si mesmo, enquanto os sons das risadas de outras pessoas na distância pareciam distantes e reais. Quando viu João se aproximar, um misto de alívio e apreensão tomou conta dele. João estava diferente. Os ombros que costumavam estar curvados pareciam um pouco mais altos. Havia uma luz em seus olhos que não era comum. Oi, Lucas, disse ele, a voz firme, mas com uma vulnerabilidade que estava latente. Obrigado por estar aqui. Vamos falar então, Lucas respondeu, tentando mostrar que estava ali para ouvir, mas sabendo que a conversa não poderia ser simples. Sentaram-se em um banco sob a sombra de uma árvore. O sol filtrava-se entre as folhas, criando um jogo de luz e sombra, metáfora perfeita para o que estava prestes a acontecer. João respirou profundamente e começou a contar. Sabe, eu sempre pensei que era invisível para o mundo. Como se minhas emoções e experiências não importassem. Mas algo mudou na minha vida. Aquela última mensagem que você recebeu? João hesitou, buscando as palavras. Era de alguém que sabia do meu passado, um passado que eu tentei enterrar. As palavras de João foram como um golpe. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. O passado de João, o que ele tinha escondido não apenas dele, mas de todos, parecia irromper como uma tempestade que se aproximava. Você quer que a gente, para a comunidade? Perguntou Lucas, a voz trêmula. Sim, João respondeu com firmeza. A verdade é que eu não sou só um amigo que enfrenta dificuldade. Eu fui levado a um caminho que quase me destruiu. E até agora eu não tive a coragem de compartilhar isso. Preciso que eles saibam que não estão sozinhos. Lucas ficou em silêncio, processando as revelações. Ele sabia que a jornada de João não seria fácil, mas entendia que todos do grupo estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse. E se isso mudar tudo? E se a nossa verdade causar mais dor do que alegria? Ele questionou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. É melhor do que viver na mentira. Precisamos quebrar esse ciclo, João insistiu, a paixão em sua voz ecoando no íntimo de Lucas. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, como se estivesse acendendo uma chama de esperança. Lucas olhou nos olhos de João e viu um reflexo do que eles poderiam ser. Com coragem renovada, ele se levantou. Então vamos fazer isso juntos. E se acontecer algo inesperado, enfrentaremos juntos. Enquanto caminhavam juntos, uma nova mensagem chegou a Lucas. Ele olhou rapidamente e sentiu o estômago revirar. Era outra ameaça. Não se esqueça de que segredos podem ter consequências. Esteja preparado. A tensão na atmosfera aumentava, e Lucas percebeu que a jornada deles estava apenas começando. O que mais eles estão escondendo? Pensou, sentindo o pânico crescer. O compromisso feito naquele dia logo se tornaria muito mais complicado do que haviam previsto. E talvez, apenas talvez, os segredos mais profundos do passado de João fossem a chave para a verdade do presente. Os dias que se seguiram foram tensos para Lucas e João. A conversa no parque pulsava em suas mentes como um mantra repetido, e cada olhar trocado entre eles carregava um peso.
O grupo de ensaio se reunia regularmente, mas a verdadeira revelação se mantinha como um segredo guardado a 7 chaves. Lucas, enquanto ensaiava, não conseguia evitar que seus pensamentos vagassem para o que estava por vir. Ele queria proteger João, mas ao mesmo tempo sentia que a verdade precisava ser exposta. As vozes de seus amigos ecoavam no estúdio, mas eles falavam sobre coisas cotidianas, enquanto dentro de Lucas um conflito se desenrolava. Uma noite após o ensaio, ele decidiu que precisava conversar com alguma pessoa da comunidade que conhecia João. Ele saiu à procura de Maria, uma amiga de longa data que sempre mostrará apoio a todos. Ao encontrá-la em uma cafeteria próxima, Lucas não hesitou. Maria, você conhece bem o João, certo? Tem algo que ele não disse, e eu não consigo tirar isso da cabeça. Eu sinto que ele está carregando um peso, e preciso de ajuda para entender como lidar com isso, confessou. A voz trêmula. Maria olhou para Lucas com um semblante compreensivo. Você sabe que todas as histórias têm suas dores. Às vezes precisamos confrontar fantasmas do passado para realmente viver. Se ele decidiu compartilhar, isso significa que ele confia em você e no grupo, disse ela, abrindo os olhos de Lucas para uma nova perspectiva. Essa conversa fez o coração de Lucas bater mais forte. Era verdade, se João estava prestes a abrir seu coração, talvez isso fosse a chave para a transformação que todos precisavam. Contudo, a mensagem ameaçadora que ele receberá ainda pairava sobre ele. Segredos podem ter consequências. Era uma frase que reagia como um eco em sua mente. Naquela semana, Lucas e João conversaram regularmente. A cada dia, ambos se sentiam mais preparados, mas as palavras pareciam se desviar quando chegavam à verdade. Certo dia, antes do ensaio, Lucas puxou João para um canto. João, precisamos fazer isso. Não podemos deixar que o medo nos impeça de seguir em frente. Você já pensou em como será no dia em que compartilhar? Perguntou, o olhar fixo no amigo. João respirou fundo, uma expressão angustiada cruzando seu rosto. Sim, mas eu sempre acho que ainda não sou forte o suficiente. O que se eu não conseguir? O que se eles não entenderem? As inseguranças de João machucavam Lucas. Ele queria dizer que tudo ficaria bem, que já estavam todos juntos. Mas Lucas sabia que a realidade era mais complicada, e o mundo às vezes não acontecia como eles desejavam. Enquanto conversavam, uma notificação no celular de Lucas chamou sua atenção, e quando olhou, a mensagem fez seu coração congelar. Era do mesmo número. Cuidado com as verdades que você revela. Você pode se machucar, assim como ele foi machucado. A mente de Lucas correu. O que significava aquela ameaça? Ele olhou para João, que parecia alheio à mensagem. Como deveriam prosseguir sabendo que podiam estar se metendo em algo perigoso? Com um nó no estômago, ele se decidiu. Nós não podemos continuar assim. Precisamos buscar uma forma de proteger você, João. Se vamos fazer isso, vamos nos preparar para o que vem a seguir. João assentiu, as sombras na expressão revelando um misto de medo e gratidão. O ensaio daquela noite seria diferente. Havia uma eletricidade no ar, um tipo de urgência que ambos podiam sentir. Com a comunidade se preparando para a apresentação, Lucas sabia que a hora da verdade se aproximava. Será que estavam prontos? Ao final do ensaio, enquanto os amigos se dispersavam, Lucas se virou para João e disse: Vamos revelar nossa verdade amanhã. É agora ou nunca. O olhar de João se iluminou, mas a incerteza ainda pairava no ar. Você realmente acha que estamos prontos para isso? Perguntou ele, a incerteza transparecendo na voz. Se não dermos esse passo, sempre ficaremos aqui em dúvida. E o que mais esse segredo pode fazer conosco? Respondeu Lucas, seu coração batendo forte enquanto sentia que uma tempestade se aproximava. O próximo dia seria um divisor de águas, e Lucas só esperava que a luz da verdade fosse mais forte do que todas as sombras que se apoderavam deles. E enquanto o sol se punha, ele pôde sentir que algo grande estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo para sempre. Quais seriam as consequências dessas revelações? O dia mais esperado por Lucas e João finalmente chegou. A luz do sol filtrava-se pelas janelas do estúdio, criando um ambiente quente e acolhedor, mas a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Os ensaios rotineiros que antes eram como um escape, agora se sentiam como uma contagem regressiva para um momento decisivo que poderia mudar a trajetória de todos. Enquanto os amigos se reuniam, as conversas tinham um tom leve, mas Lucas notava os olhares apreensivos. Ele já conhecia a força que o grupo tinha, mas agora, com a verdade prestes a ser revelada, a expectativa tornava tudo ainda mais intenso. Olhou para João. Ele estava sentado em um canto, rodando o copo nas mãos,
uma combinação de ansiedade e determinação escrita em seu rosto. No final do dia, não se trata apenas de nós, certo? Lucas murmurou para si mesmo, lembrando das palavras de Maria e da carga que João carregava. Fazia-se um dilema. Revelar a verdade poderia libertá-los ou destruí-los. Mas manter o segredo apenas prolongaria a dor. A apresentação se aproximava, e Lucas sentiu a necessidade de conversar com João novamente. Ele se aproximou segurando o braço do amigo. João, estamos juntos nisso. Você não precisa fazer isso sozinho. João levantou a cabeça, os olhos brilhando. Lucas, eu não sei como reagirão. Algumas pessoas podem não entender. E se depois disso eu não for mais o mesmo? A expressão de João partiu o coração de Lucas. Às vezes, a única maneira de seguir em frente é deixar a verdade sair. Não podemos viver com esse peso. Você é mais forte do que pensa. Os ensaios continuaram, mas a energia era palpável, quase como uma sinfonia de emoções conflitantes. Os momentos ensaiados entregavam sorrisos e risos, mas a tensão no fundo era inegável. Cada nota soava como um lembrete do que estava por vir. Quando chegou a hora da apresentação, a sala estava cheia. Amigos, familiares e até aqueles que haviam vivido experiências mais complicadas com João estavam ali, todos prontos para assistir ao espetáculo. As luzes diminuíram e as vozes se apagaram em um silêncio parecido com um suspiro coletivo. Lucas tomou uma respiração profunda e, com um olhar encorajador, virou-se para João. É agora. Lembre-se, somos um só. O amigo fez um gesto afirmativo, mas a ansiedade ainda queimava em seus olhos. As cortinas se abriram, e o grupo começou a se apresentar. Música e dança tomaram conta do palco como uma onda de energia. Os rostos brilhavam sob as luzes e por um momento tudo parecia perfeito. Mas no fundo, Lucas sabia que a verdadeira apresentação estava apenas começando. Ao chegarem à parte onde João deveria falar, a música parou, e as luzes baixaram. Um intenso foco de luz se virou para ele. Era o momento. O coração de Lucas batia acelerado ao ver a hesitação de João. Com um punhado de coragem, João respirou fundo. Eu tenho algo a compartilhar, algo que faz parte de mim há muito tempo. Sua voz, apesar de trêmula, ecoou pela sala. Cada ouvido escutava atentamente, cada coração acelerava com a expectativa. Mas antes que ele pudesse continuar, uma gritaria de alguém na plateia interrompeu o silêncio. Você não precisa fazer isso. Um murmurinho começou a se espalhar. Lucas identificou a figura lá no fundo. Era alguém do passado de João. Alguém que não deveria estar ali, alguém que poderia colocar tudo em risco. João travou. Mais vozes começaram a soar, e a tensão se transformou em um frenesi de emoções. O momento que deveria ser de revelação agora sentia-se como uma explosão pronta para acontecer. Como será que João lidará com essa interrupção? Estará ele pronto para enfrentar seu passado em plena luz do dia? E acima de tudo, conseguirão eles transformar essa situação caótica em uma oportunidade de crescimento? As vozes na plateia se entrelaçavam em um tumulto de emoções. João olhava para a figura familiar que se destacava no fundo. O rosto adversário era uma lembrança de um tempo em que ele se sentia aprisionado, sufocado pelas expectativas de quem não entendia sua verdadeira essência. O barulho elevava-se, parecendo um eco do seu passado, e a adrenalina pulsava em suas veias. João, não faça isso. A voz ecoou novamente, cortante como um fio de faca. Lucas sentiu o estômago virar. Ele percebeu que a plateia, antes vibrante e acolhedora, agora se tornará um campo de batalha emocional. João respirou fundo, um calor se espalhando em seu peito. Ele sabia que tinha que tomar uma decisão. Olhou para Lucas, que o encorajava com um olhar. A conexão entre eles era forte, mas a lembrança do passado estava ameaçando tudo o que eles haviam construído. Por favor, só escute. Eu só quero ser quem eu sou. Ele retrucou, a voz agora mais firme. A figura na plateia, com os olhos arregalados, hesitava por um instante, mas o tumulto continuava. A equipe ao redor começou a se agitar, os colegas de João trocando olhares nervosos. Maria se destacava na frente, sua expressão misturava preocupação e solidariedade. Ela sabia que a verdade de João não era apenas sua, mas de todos que o cercavam. Você não entende, você nunca entendeu. João gritou, a frustração transbordando. As luzes pareciam mais intensas, quase queimando em sua pele. Ele se sentia como um farol, iluminando sua verdade, mesmo em meio à tempestade. O silêncio se instalou por um breve momento e Lucas, percebendo uma abertura, decidiu entrar na conversa. Com um gesto suave, ele pegou o braço de João. Amigos, família, este é o momento que precisamos viver juntos. Não precisamos mais esconder nada, ele declarou, a voz cheia de emoção. João, vamos mostrar a eles que a verdade é libertadora.
E com isso finalmente os murmúrios cessaram. João olhou ao redor. Para sua surpresa, muitos rostos se mostravam solidários. Ele sentiu um calor nas mãos de Lucas, um apoio genuíno e forte, e pela primeira vez viu a esperança. Eu sou João, parou, deixando as palavras penduradas no ar. Assumir sua identidade era um ato de coragem que poderia mudar tudo. Incrédulo, ele percebeu que o apoio estava ali, mesmo do lado de quem ele esperava resistência. As emoções se acumularam nele, e ele disse, com o coração aberto, eu sou quem eu escolhi ser. Eu não sou as expectativas dos outros, sou o que meu coração diz que sou. Um murmúrio de reconhecimento passou pela plateia, e ele pôde ver algumas pessoas com lágrimas nos olhos. Ao invés de rejeição, o que ele sentia agora era empatia, e a sala começava a se transformar em um espaço seguro. O que antes parecia uma explosão agora se tornava um canto de aceitação. Então, sua voz aumentou em firmeza, enquanto ele compartilhava sua verdade. Não apenas com quem estava ali, mas consigo mesmo, finalmente se libertando de um peso que o oprimia há tantos anos. O público se entregava a ele, as expressões mudando de incerteza para apoio. Enquanto ele falava, Lucas observava ao lado, quase sem palavras. Sentia um misto de orgulho e alívio. Porque aquele momento não era apenas sobre João, era sobre todos eles, sobre solidariedade e amor. Mas no fundo da plateia, uma sombra se movia. A figura do passado, ainda presente, respirava pesado. O olhar duro parecia prometer uma tempestade ainda maior. Assim que João terminou de falar, os aplausos começaram. Mas algo dentro de Lucas gritava que a batalha estava ainda longe de acabar. Como será que eles lidariam com essa sombra do passado? E o que a figura reservava para o futuro de João, agora que sua verdade havia sido proclamada? A atmosfera estava carregada de tensão e emoção, como se cada aplauso fosse um sinal de vitória, mas ao mesmo tempo, um alerta de que a guerra ainda não tinha terminado. João, no centro de tudo, respirava profundamente, sua mente girando entre o alívio e a ansiedade. O apoio ao seu redor era palpável, mas a presença da figura de seu passado era uma sombra que não poderia ser ignorada. Lucas, percebendo a inquietação nos olhos de João, aproximou-se lentamente, como se quisesse trazer uma paz que parecia tão distante. Ei, você fez isso! Você é incrível! Disse, quase sussurrando, enquanto seus olhos brilhavam de admiração. Mas, e aquela pessoa? O que devemos fazer? Não sei, João respondeu, sua voz trêmula. Ela? O passado se aproximava dele de novo, envolto em memórias de dor e insegurança. Ela foi o motivo de tantos anos de silêncio. O que será que ela pensa agora? A figura no fundo, fria e imponente, parecia se mover lentamente, como se estivesse absorvendo o impacto das palavras de João. Os aplausos ainda ecoavam, mas inquietantes murmúrios se arrastavam pelas fileiras da plateia, destacando a incerteza sobre o que poderia acontecer a seguir. Maria, percebendo a distração de João e Lucas, interrompeu com uma voz determinada, precisamos enfrentá-la. Essa é a sua jornada, João. Não podemos deixar que esse peso te derrube de novo. Ela avançou, chamando a atenção de todos. É isso. A verdade é mais forte que qualquer sombra, gritou um dos colegas, reivindicando espaço na conversa, e uma onda de concordância varreu a plateia. As pessoas começaram a se levantar, e mesmo a figura distante pareceu hesitar, como se a coragem coletiva da multidão fosse um escudo protetor. João olhou para Lucas e depois para a multidão. O calor do apoio e a determinação de seus amigos renovaram sua força. Sim, eu quero enfrentar isso, disse com mais firmeza, as palavras tomando forma. Eu não vou deixar que o medo defina meu futuro. Não mais. Enquanto a plateia vibrava, a figura no fundo, no entanto, manteve-se em silêncio. Seus olhos eram uma tempestade de emoções, um desdém profundo refletido no seu semblante. Não se movia, mas a tensão se acumulava. Lucas, percebendo a necessidade de ação, gritou, vamos juntos. A mudança começa aqui e agora. Ele puxou João em direção à borda do palco, a multidão atrás deles, pronta para se unir em um só grito. Quando eles se aproximaram da figura do passado, João sentiu seu coração acelerar. A figura olhava diretamente para ele, um olhar penetrante que não parecia aceitar a transformação que se desenrolava diante dela. No entanto, um sentimento de liberdade crescia dentro de João. Ele se sentia forte, como se não estivesse mais sozinho. Eu escolhi ser verdadeiramente eu. E se você não consegue aceitar isso, talvez seja a hora de você ver a verdade também, disse João, cada palavra carregada de emoção e determinação. O murmúrio da plateia aumentou. Um coro de apoio que reverberava entre os espectadores. Mas, antes que João pudesse entender a reação da figura, o olhar dela se endureceu.
Você realmente acha que pode simplesmente se livrar de mim? A voz dela cortou o ar pesado, como um golpe certeiro. A multidão emudecia, e a tensão era palpável. O que viria a seguir? Eles estariam prontos para enfrentar a verdade que aquela figura escondia? João sentiu a adrenalina subir, a batalha estava apenas começando. João sentiu cada palavra da figura atravessar seu peito, como se fossem flechas, ferindo o passado que ele tentava deixar para trás. O silêncio na plateia se tornava ensurdecedor. Corações batiam em uníssono, a expectativa crescia como um balão prestes a estourar. Você não pode simplesmente me ignorar, ela continuou, agora com um tom quase calculado. Eu sempre estarei aqui, no fundo da sua mente. Eu sou parte de quem você é. Não pode se libertar de mim tão facilmente. A multidão começou a sussurrar, perguntas e incertezas pairavam no ar. Cada um se perguntava, até onde vai essa luta interna? Mas João, ao olhar para Lucas e Maria cercado pela fé e coragem deles, sentiu uma onda de força pulsar dentro dele. E se você faz parte de mim? Disse João, erguendo a cabeça e encarando a figura de seu passado. É exatamente por isso que eu posso mudar. O que você fez não define quem eu sou hoje. Eu sou mais do que as suas sombras. O murmúrio na plateia começou a se transformar em aplausos tímidos, como se fizessem a transição de hesitação para apoio. A figura paralisada com o desafio de João parecia se mexer de forma inquieta, como se o chão estivesse tremendo sob seus pés. Você acha que pode mudar sua história? Ela zombou. Histórias são escritas em sangue e arrependimento, João. A luz será sempre mais forte. A bravura de João vacilou por um momento. As memórias do passado, todos os momentos dolorosos que ele havia tentado esquecer, voltavam como ondas em uma tempestade. Mas ele estava cansado de se esconder. Não. Eu recuso fazer parte dessa narrativa de dor e arrependimento, gritou, agora com uma voz tão forte que parecia ecoar em todo o pavilhão. Eu escrevo minha própria história. E ela é sobre superação, amor e coragem. Sobre enfrentar qualquer sombra que tente me derrubar. Maria, com lágrimas nos olhos, levantou os braços, e a multidão, tocada, começou a se erguer junto com ela, como uma onda de solidariedade. Vamos, João. Nós estamos com você. O calor coletivo da plateia era quase palpável. Cada aplauso se transformava em uma batida de esperança. Aquela figura que sempre o maltratou agora parecia mais frágil diante da força do amor e do apoio ao seu redor. A figura, cercada por uma horda de murmúrios, finalmente parecia perder sua máscara de indiferença. Você pode se enganar, mas eu continuarei aqui, esperando a sua queda, ela disse, com a voz agora vacilante. João sorriu, não com desdém, mas com compaixão. Ele percebeu que aquela figura se alimentava do medo e da dor. Se você quer ficar, então que fique. Mas eu vou continuar a andar em direção à luz. Enquanto as palavras de João ecoavam no ar, um vento fresco parecia atravessar o pavilhão, trazendo uma sensação de renovação. E em meio à multidão, pequenos sussurros de nós acreditamos em você, João, se misturavam em um coro crescente. Mas, subitamente, uma luz ofuscante se acendeu, e a figura do passado começou a se desvanecer lentamente como uma miragem. A batalha não termina aqui, ela lançou sua voz agora quase um sussurro. A sombra sempre encontrará uma maneira de voltar. João sentiu o estômago revirar. A luta estava longe de acabar, e seu coração disparou com um misto de expectativa e medo. O que mais estaria por vir? O que aquela figura tinha guardado para ele? Durante um instante, tudo parecia parado. Mas a verdade era clara. Ele estava apenas no início de uma revolução interna. E essa batalha prometia ser ainda mais intensa. O coração de Lucas batia acelerado, enquanto observava a atmosfera mudar na sala. A figura do passado de João, agora desvanecendo-se em meio ao clamor, lembrava todo o peso que ainda precisava ser lidado. Mas ali, diante de amigos, família e sua comunidade, algo extraordinário estava prestes a acontecer. A luz das lanternas iluminava o palco e as vozes da plateia se uniam como um só coro de apoio. O que antes parecia intransponível agora era um convite à transformação. João, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias, decidiu que aquele não seria o fim, mas um recomeço. O amor, minha comunidade, é a luz que me guia. É a força que fura as sombras que tentam me prender. A declaração fez com que muitos na plateia se emocionassem, alguns até deixando lágrimas escorrerem. O apoio era palpável, e João sentia que aquele era seu momento de brilhar, e não apenas de sobreviver. Lucas, ao lado dele, sentia que cada palavra de João ressoava não só com a dor do passado, mas também com a força do presente. Sejamos vozes que contam histórias de superação. Vamos mostrar que é possível se levantar após cada queda.
gritou, e o público, agora completamente acordado, maravilhado, aplaudia com fervor. Era a ruptura de um ciclo. Ali no centro da cena, histórias começaram a se entrelaçar. Aquela plateia não estava apenas aplaudindo a bravura de João, mas também reconhecendo suas próprias lutas, suas próprias verdades escondidas. Enquanto as luzes permaneciam brilhantes como estrelas, João sentiu a sombra do passado se dissipar. Ele se virou para a figura que ainda restava visível. Sei que você faz parte de quem eu fui, mas agora sou eu que escolho o que ser. Não vou mais deixar a dor definir minha história. A plateia irrompeu em aplausos ensurdecedores, e para a figura que se despedia, existia um tom de aceitação de que seu poder não diria mais quem João era de verdade. Naquele instante, Lucas percebia que o ato de revelação não era só sobre João. Era sobre todos ali, compartilhando e reconhecendo suas vulnerabilidades. Essa troca de experiências transformava a dor em esperança. Um por um, os membros da plateia levantaram-se, rejeitando estigmas, aceitando suas próprias histórias e a beleza que havia em cada um. Dona Maria, a mãe de Lucas, com lágrimas de alegria, se levantou e gritou: "Viva a verdade! O amor é nosso maior músculo!" E com isso muitos se juntaram, formando uma onda de apoio que varria a sala. Os aplausos se tornaram um hino de celebração pela liberdade adquirida. Na parte de trás do teatro, os murmúrios se dissipavam à medida que a comunidade se unia mais. A figura do passado havia se transformado em um eco distante e João sentiu um peso se erguer de seus ombros. Ele estava livre. Depois do espetáculo, em meio aos sorrisos e abraços, Lucas e João se olharam com um entendimento profundo. A jornada não terminara naquela noite. Cada um dos membros da comunidade carregava uma parte da verdade e precisava continuar a buscá-la, e cada história compartilhada seria um tijolo a mais na construção de um futuro mais iluminado. "Obrigado, irmão. Não poderia ter feito isso sem você", João disse a Lucas com o brilho nos olhos. "Você fez isso. Sua voz é tão poderosa quanto você pensou que nunca poderia ser." Lucas respondeu, radiante, e juntos foram recebidos por novos aplausos. Conscientes de que o verdadeiro caminho havia começado. Em meio ao clima de celebração e renovação, uma mensagem de esperança vibrava no ar. A transformação não era apenas um ato, mas um movimento que começava naquele momento e ecoaria na comunidade por gerações. E para você que nos acompanhou até aqui, seu momento de transformação também chegou. Não perca mais tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração e inspirar sua vida. Deixe o seu like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a criar mais conteúdos incríveis. Comente suas reações e sentimentos sobre essa transformação emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver que a verdade e a coragem podem mudar tudo. Este é o momento de mostrar seu apoio.